É assombrosa a diversidade e a quantidade de vida na Terra. Da baleia à ameba. Do deserto ao oceano. Dos trópicos aos polos. Os seres vivos cobrem o planeta. Calcula-se que existam aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos. Evidentemente, os cientistas que trabalham com seres vivos precisam de instrumentos que os ajudem a lidar com essa profusão de espécies. A ciência da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em 2 grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas. A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é abeja. Em Swahili, abeja é nyuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, Thorace subgrisio, Abdomini fusco, Peribus posticis glabis utrinque margine ciliartis, o que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados. Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração.
Cada vez mais os naturalistas estudavam os seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais? Linneu resolveu o problema. Em seu livro Sistema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas 2 palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiaris. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie. Gênero, espécie. Com essas palavras começa a segunda parte da história. A classificação dos seres vivos de acordo com suas relações físicas naturais. Panteras leo. Felis domésticos. Equus equus. Parece evidente que gatos e leões são mais aparentados entre si do que com cavalos. Ambos são carnívoros, possuem dentes adaptados para comer carne. Ambos têm garras. O cavalo é um herbívoro com dentes próprios para triturar. Possui cascos. A zebra é evidentemente aparentada ao cavalo. Vejamos um exemplo menos óbvio. Aqui está um espinheiro. Ele se parece mais com um pinheiro ou com um dente de leão? Bem, acreditem ou não, o espinheiro está mais próximo do dente de leão que do pinheiro. Os espinheiros e os dentes de leão são plantas com flores. O pinheiro não é. Essa característica indica uma diferença fundamental na maneira como as plantas se reproduzem, e o método de reprodução é um fator importante na taxonomia. Esse agrupamento é a essência da taxonomia. A unidade básica dessa ciência é a espécie. Para serem considerados pertencentes à mesma espécie, os organismos devem ser capazes de produzir prole fértil em condições naturais. O grupo seguinte é o gênero, que consiste em espécies aparentadas de perto. Por exemplo, Canis é o gênero a que pertencem alguns animais semelhantes ao cão. Canis familiaris, o cão, é parente próximo de Canis latrans, o coiote. E este do lobo, Canis lupus. A parte do nome que se refere ao gênero permanece inalterada, enquanto a segunda parte se modifica. As 2 partes juntas formam o nome da espécie. Agrupamos os seres com base em suas semelhanças. No entanto, há uma hierarquia de semelhanças. Cães e lobos são mais parecidos do que cães e gatos. Contudo, cães e gatos são mais parecidos entre si do que cães e besouros, e estes mais parecidos do que cães e cogumelos. Por isso, os seres são agrupados numa hierarquia de semelhanças. Foram criados 7 níveis principais. O nível fundamental é a espécie. Um grupo de espécies aparentadas de perto constitui um gênero. Um gênero faz parte de uma família. Depois vem a ordem. Depois a classe. Depois o filo. Por fim, o reino. O reino é o maior grupo. Em outras palavras, cães e besouros são mais parecidos do que cães e cogumelos, mas os cães e os cogumelos pertencem a reinos separados. Vejamos como o homem se enquadra nos 7 níveis principais do sistema de classificação. Damos a nós o nome de Homo sapiens, que significa aproximadamente homem que sabe. Assim, fazemos parte do gênero Homo. Somos hoje a única espécie de nosso gênero, mas restos fósseis mostram que no passado houve outras. Pertencemos à família dos hominídeos. Somos também o único gênero dessa família, embora no passado tenha havido outros. Nossa ordem é a dos primatas. Nesse nível temos muitos parentes vivos atualmente. Os chimpanzés, os gorilas e este orangotango são alguns dos mais próximos. A que classe pertencemos?
Nossa classe é a dos mamíferos, o que indica que alimentamos os filhos com o leite produzido por glândulas femininas. A seguir vem o filo. Nosso filo é o dos cordados. Em termos simples, esse nome indica que temos uma corda dorsal em torno da qual se organiza o esqueleto. Note-se que à medida que subimos no sistema de classificação, encontramos cada vez mais parentes, mas que passamos a ter cada vez menos elementos em comum com os outros organismos. Por fim, nosso reino. Pertencemos ao reino dos animais. É assim que nos enquadramos no sistema por nós criado. Ao menos essa é a visão de hoje. Mas a taxonomia é uma ciência controversa e sempre em mutação. E é no nível mais básico da classificação, a espécie, que há mais controvérsia. Temos aqui uma falcoeira. Em todo o Polo Norte vivem grupos de falcoeiras. Uma variedade vive aqui. Podem acasalar-se e produzir filhotes férteis com aves que vivem nessa área. Por sua vez, esse grupo pode acasalar-se com outra variedade que vive aqui. O terceiro grupo pode acasalar-se com uma outra população que vive aqui. E o quarto grupo pode acasalar-se com uma quinta variedade que vive aqui. Até agora, todas as aves podem acasalar-se com as vizinhas e produzir prole fértil. Todas as aves parecem pertencer à mesma espécie. Entretanto, a quinta variedade não pode acasalar-se com a primeira. Ao que parece, o primeiro e o quinto grupos são de espécies diferentes. Mas onde termina uma espécie, começa a seguinte. De acordo com Linneu e outros naturalistas de sua época, a espécie é uma entidade fixa, inalterável. Uma espécie é uma espécie, sempre foi essa espécie e sempre será essa espécie. Naquele tempo não se conheciam problemas taxonômicos como os das falcoeiras. Foi então que, mais ou menos 100 anos depois da publicação da 10ª edição do Sistema Naturae, surgiu outro naturalista, Charles Darwin, que alterou o rumo da ciência. Darwin chegou à conclusão de que as espécies mudam com o tempo. Elas evoluem. Não foi o primeiro a pensar assim, mas foi o primeiro a propor um mecanismo evolutivo que fazia sentido e que pudesse ser aceito pela comunidade científica. Eis um fóssil de um estranho animal que recebeu o nome de Archaeopteryx. O fóssil mostra que a criatura possuía penas, tinha asas, parecia uma ave. No entanto, o fóssil tinha outras características. Ao contrário das aves modernas, o Archaeopteryx tinha uma cauda óssea e uma mandíbula provida de dentes, coisa que nenhuma ave atual possui. Claramente possuía garras, mas ao contrário de todas as aves de hoje, não tinha externo. Tudo isso são atributos de um réptil, ou mais precisamente, de um dinossauro. Se depenássemos um Archaeopteryx, provavelmente encontraríamos alguma coisa assim. Um pequeno dinossauro, como muitos que existiam no tempo do Archaeopteryx. Como classificá-los? Era uma ave ou um dinossauro? Como tinha penas, o Archaeopteryx é considerado uma ave, a primeira que se conhece. A maioria dos cientistas o considera uma forma de transição. Um organismo que revela uma pequena parte do caminho da evolução. Charles Darwin observou que mesmo numa mesma espécie, nem todos os organismos são idênticos. Cada qual possui traços ligeiramente diferentes. Todo organismo de uma espécie enfrenta muitas pressões durante a vida. Predação, competição por alimento e reprodução, catástrofe, isolamento de outros da mesma espécie. Muitos hão de perecer antes de poderem se reproduzir. Os mais bem-sucedidos serão aqueles cujas características ligeiramente diferentes os ajudam a sobreviver melhor às pressões. Produzirão mais prole, a qual também possuirá as características úteis. No decorrer de milhões de anos, incontáveis gerações passam adiante as características que ajudam o organismo a sobreviver e várias espécies novas podem surgir.
Espécies bem diferentes entre si e em relação aos ancestrais comuns. A isso se dá o nome de evolução por seleção natural. A evolução vira de cabeça para o ar a ideia de que as espécies são entidades fixas e imutáveis. A confusão taxonômica não se restringe ao nível da espécie. Ela chega até o mais alto nível de classificação, o reino. No tempo de Linneu, os naturalistas julgavam que só havia 2 reinos, plantas e animais. Hoje, a questão está longe de ser resolvida. Alguns cientistas afirmam que se pode dividir a vida em 3 reinos. Outros já chegaram a propor até 13. De acordo com uma concepção muito aceita, há 5 reinos. São eles: os animais, aquele que o homem divide com centenas de milhares de outros animais. O reino dos vegetais, as plantas. O reino dos fungos, com cogumelos, lêvidos, bolores e fungos. Os outros 2 reinos são os das moneras, que inclui as bactérias, e dos protistas, que compreende muitos organismos unicelulares. A grande maioria desses reinos só pode ser vista através de um microscópio. Talvez esses problemas de classificação nunca venham a ser resolvidos. Hoje em dia, quando tentam classificar e dar nome a uma espécie, os taxonomistas têm de examinar grandes populações de organismos. Existem imensas coleções de espécimes, mas a coleta organizada de campo continua a ser uma parte importante do trabalho dos modernos taxonomistas. O trabalho real, porém, começa no laboratório, onde os espécimes são estudados com mais detalhes. Primeiro, o cientista faz uma seleção preliminar, com base em seu conhecimento do assunto. Ele examina todos os detalhes de um espécime, registrando pormenores aparentemente sem importância, como o número e a posição dos pelos no corpo da larva de um inseto. Às vezes, estuda a bioquímica de um organismo. Pode até examinar os cromossomos e usá-los como base para o agrupamento. O cientista pode recorrer a livros. Cada livro está organizado de acordo com o sistema de classificação atual. Ou ele pode recorrer à coleção de insetos de seu laboratório. A coleção é organizada de acordo com o sistema de classificação. Imaginem só como seria trabalhar com esses espécimes se não estivessem organizados sistematicamente. Acredita-se que existam centenas de milhares de espécies de insetos que formam uma pequena parte do reino animal. Conhecemos cerca de 1 milhão de espécies de animais. Mais ou menos 500 mil de espécies de plantas. Cerca de 100 mil espécies de fungos. Aproximadamente 5 mil espécies de moneras. E cerca de 65 mil espécies de protistas. É evidente que, com tantos seres vivos cobrindo o mundo, se quisermos conhecê-los e transmitir esse conhecimento, temos de classificá-los. A taxonomia não é uma ciência perfeita e fixa, e sim um sistema de ideias, uma criação do Homo sapiens, um instrumento que se modifica à medida que o utilizamos,